Olá, aqui é o Samuel e você está no canal Sabedoria Divina Oficial. Antes de começar, eu gostaria de pedir para você seguir o nosso canal e já ir deixando o seu like, que nos ajuda bastante. Se você se identificar com a mensagem que vamos passar hoje, já aproveita e compartilha esse vídeo com seus amigos e nos ajude a crescer e espalhar a palavra de Deus pelo mundo. O tema dos dinossauros na Bíblia é parte de um debate que se desenvolve dentro da comunidade cristã a respeito da idade da Terra, da interpretação correta do Gênesis e de como interpretar as evidências físicas que nos cercam. Aqueles que acreditam em uma idade mais antiga para a Terra tendem a concordar que a Bíblia não menciona os dinossauros, pois, de acordo com seu paradigma, os dinossauros desapareceram milhões de anos antes que o primeiro homem andasse sobre a Terra. Os homens que escreveram a Bíblia não poderiam ter visto dinossauros ainda vivos. Aqueles que creem que a Terra é mais jovem tendem a acreditar que a Bíblia menciona os dinossauros, apesar de jamais haver usado a palavra dinossauro. Ao invés disso, usa a palavra tanim, vinda do hebraico. Tanim é traduzida de algumas poucas maneiras diferentes nas Bíblias de língua inglesa, às vezes como monstro do mar, às vezes como serpente. É mais comumente traduzida como dragão. Tanim parece ter sido algum tipo de réptil gigante. Estas criaturas são mencionadas quase 30 vezes no Antigo Testamento e são encontradas tanto em terra quanto no mar. Além de mencionar estes répteis gigantes quase 30 vezes no Antigo Testamento, a Bíblia descreve algumas criaturas de tal modo que alguns estudiosos acreditam que os escritores poderiam estar descrevendo dinossauros. Behemoth é descrita como a mais poderosa de todas as criaturas de Deus, um gigante cuja cauda é comparada à árvore de cedro. Alguns estudiosos tentaram identificar Behemoth como um elefante ou hipopótamo. Outros dizem que tanto elefantes quanto hipopótamos têm caudas muito finas, nada que se possa comparar ao cedro. Os dinossauros como o Brachiosauro e o Diplodocus, por outro lado, tinham caudas enormes que poderiam facilmente ser comparadas à árvore do cedro. Quase toda a civilização antiga tem algum tipo de arte descrevendo criaturas répteis gigantes. Desenhos ou entalhes sobre rocha, artefatos e até pequenas estátuas de barro descobertas na América do Norte se parecem com representações modernas de dinossauros. Entalhes em rochas na América do Sul representam homens montando criaturas parecidas com o Diplodocus. E, assombrosamente, assemelham-se com imagens familiares como o Triceratops, Pterodáctilo e Tyrannosaurus rex. Os mosaicos romanos e a cerâmica maia em muros da cidade da Babilônia são testemunhos dessa fascinação cultural e geograficamente sem fronteiras do homem com essas criaturas. Séries narrativas como as de O Milione, de Marco Polo, se mesclam com fantásticos contos de bestas que acumulam tesouros. O que a Bíblia diz sobre dinossauros? A Bíblia não diz nada sobre dinossauros, mas fala de monstros, que algumas pessoas interpretam como sendo dinossauros. A palavra dinossauro foi inventada há menos de 200 anos atrás, portanto não aparece na Bíblia, que é muito mais antiga. Na Bíblia, tal como em praticamente todas as culturas, há relatos de monstros gigantes que hoje não conhecemos. É bem possível que sejam inspirados nos dinossauros, mas não podemos ter certeza se é porque ainda havia dinossauros naqueles tempos ou porque tinham lendas mais antigas sobre esses animais. A paleontologia parece indicar que os dinossauros já não existiam nessa altura, mas isso depende da forma como interpretamos a evidência. Onde a Bíblia fala sobre possíveis dinossauros? Gênesis capítulo 1, versículo 21. Os grandes animais aquáticos, em hebraico, significam monstros aquáticos. Esses animais normalmente são interpretados como sendo dinossauros marinhos ou então sendo baleias. O Leviatã, ou monstro marinho. Sua descrição aparece em Jó 41. Algumas pessoas associam-no ao crocodilo, mas a associação mais normal é com um mítico dragão, porque diz que cuspia fogo. É também possível que seja baseado num dinossauro marinho. O Leviatã como dragão é usado em algumas partes da Bíblia como alegoria para o diabo. Isaías 27, versículo 1. O que causou a extinção dos dinossauros?
A extinção dos dinossauros é um enigma que tem cativado os cientistas há mais de um século. Encontramos os restos fossilizados de répteis gigantes por toda a Terra, mas não vemos nenhuma dessas criaturas vivas hoje. O que aconteceu com todos eles? O paradigma convencional diz que desapareceram misteriosamente em torno de 65 milhões de anos atrás. Uma variedade de explicações tem tentado explicar o motivo. As duas hipóteses mais populares são a hipótese do evento de impacto e a hipótese do vulcanismo maciço. A primeira propõe que um asteroide atingiu a Terra, causando um inverno nuclear, que dizimou os dinossauros. A segunda culpa o intenso vulcanismo pelo seu desaparecimento. Ambos fazem nota da alta concentração de irídio encontrado enterrado nos sedimentos que separam o período Cretáceo-Paleógeno, o qual, de acordo com o paradigma convencional, foi o período da história da Terra durante o qual os dinossauros foram extintos. Ambas as hipóteses levam algumas das provas em conta e ignoram outras. Por exemplo, se qualquer uma das hipóteses estiver correta, e existir uma lacuna de mais de 60 milhões de anos entre o homem e o dinossauro, então como é que vamos explicar petróglifos e outras formas de arte antigas que retratam os seres humanos interagindo com esses dinossauros conhecidos como tricerátops, estegossauros, tiranossauros e saurópodes, em alguns casos domesticando e montando-os? Além disso, pegadas de dinossauros fossilizados foram encontradas nas mesmas camadas de rocha que pegadas humanas. Como vamos explicar isso no âmbito da perspectiva convencional? E por que é que as antigas culturas de todos os continentes habitados no planeta registram interações com répteis gigantes? Estas criaturas são comumente conhecidas por nós hoje como dragões, e foram relegadas coletivamente à mitologia. Mas devemos nos perguntar, como é que tantas culturas isoladas de todo o mundo chegaram a compartilhar a mesma mitologia tão universalmente? Talvez haja uma verdade histórica no núcleo dessas lendas. Talvez os répteis gigantes que encontramos enterrados na Terra tenham algo a ver com os répteis gigantes sobre os quais nossos antepassados falavam séculos atrás. Como então podemos explicar a extinção dos dinossauros? Da mesma forma que explicamos a extinção das outras cerca de 20 mil a 2 milhões de espécies que os cientistas acreditam podem ter sido extintas apenas no século passado. Uma combinação de mudanças climáticas e a proliferação da espécie humana. A mudança climática pode ser muito destrutiva para os ecossistemas em geral, e temos a tendência de matar ou expulsar toda a competição importante. É por isso que não encontramos muitos outros predadores como leões, tigres, ursos e etc., em nossos bairros e cidades, ou até mesmo nas nossas comunidades rurais. Estamos no topo da cadeia alimentar por uma razão. Nos filmes de Hollywood como Jurassic Park, vemos criaturas como Tiranossauros Rex e Velociraptors nos caçando e comendo vivos. E, sem dúvida, se os seres humanos e dinossauros coexistiram, algo assim certamente aconteceu. Mas, na maior parte, o oposto era verdade. Nós os caçamos para cozinhá-los para o jantar. Em muitas das lendas e em grande parte da obra de arte antiga, isso é exatamente o que encontramos, humanos caçando os répteis gigantes e matando-os. Foi mais fácil para os leões, tigres e ursos do que para os dinossauros, por isso os dinossauros não existem mais. Isso é porque nossos antepassados pareciam particularmente fixados em matar o dragão. Então, o que aconteceu com os dinossauros? Aparentemente, os que sobreviveram à mudança climática global foram comidos por nós. Alguns talvez existam hoje em áreas remotas do mundo que ainda não estão sob o nosso domínio completo, e há centenas desses avistamentos a cada ano, especialmente por parte de grupos indígenas e de pessoas primitivas em áreas remotas. E você, o que acha? Diz pra mim aí nos comentários o que você achou desse texto e se você acredita que ainda temos dinossauros escondidos por aí. Se você gostou, deixa seu like e comenta o que você achou. E se quiser pode dar uma sugestão de um assunto pra gente abordar aqui nos próximos vídeos. Até a próxima!